Minha irmã Paz, que alegria ter você comigo nessa jornada onde nós daremos passos rumo à cura das nossas feridas emocionais. É um assunto que poucas pessoas falam, às vezes falamos até de uma forma desencarnada, mas nós precisamos entender que a cura vai passar pela nossa decisão, pela nossa consciência. Então, eu creio que nessa semana você terá muitas surpresas, muitas descobertas, e você vai ver que muitos passos para a cura depende de você. A gente imagina que, pelo menos no campo espiritual, que a cura é uma mágica que cai do céu e resolve tudo. Nem sempre. Nosso Senhor muitas vezes nos dá a graça de sermos curados, de revelar uma cura, mas aquela ferida ainda continua doendo e nós é que vamos dar um passo rumo a um caminho diferente do que a gente dava anteriormente. E a cura vai acontecendo ao longo do caminho, como aqueles leprosos que foram curados e somente um voltou para agradecer. E eu quero agradecer de fato você que aceitou o meu convite, você que viu a propaganda desse tempo de cura, ou você que recebeu uma mensagem minha, que bom que você veio. Eu tenho certeza que vai ser um tempo rico e que você não vai se arrepender. Para essa primeira aula, para esse primeiro momento, eu quero convidar você a ter um caderno de anotação, porque muitas lembranças podem vir à sua cabeça, ao seu coração, e para que de fato você mergulhe com profundidade, você vai precisar anotar, escrever, falar ali dos seus sentimentos com relação àquela situação dolorosa que você viveu. Então, vai ser muito importante você escrever sua verdade ali, sem vergonha. Eu me lembro que tiveram momentos que na terapia, eu tinha uma dor, eu tinha um mal-estar. E era até vergonhoso falar daquilo, mas eu pensava assim, meu Deus, é a minha grande oportunidade de ser curada, de curar essa dor, de trabalhar essa dor. Então eu vou falar até mesmo dos sentimentos e pensamentos vergonhosos que eu tinha. Como foi importante ali ser verdadeira comigo mesma. Muitas de nós não temos oportunidade hoje, talvez, de viver um processo de cura interior, ou até mesmo terapêutico. Então, eu tenho certeza que esse tempo vai te ajudar a olhar sua vida, sua história, suas feridas de uma forma diferente. Por falar em feridas, o que é isso, Roberto? São aquelas marcas, são aqueles traumas que nós trazemos dos nossos relacionamentos. Antes de falar mais sobre isso, nas últimas semanas eu tenho vivido a mentoria Mulher Sábia, Casamento Extraordinário, e quantas feridas emocionais as minhas alunas foram identificando nas últimas aulas, porque nós falamos de perdão. E foi muito interessante, tem sido interessante, porque elas têm tocado não só em feridas dentro do relacionamento, feridas profundas, mas também feridas da sua história, de outros relacionamentos, com pais, com amigos da escola, com professores, com parentes, família do esposo. E isso tudo é uma bagagem que a gente às vezes carrega de forma desnecessária. E hoje nós somos chamados a nos desfazermos desses lixos que nós carregamos, que só fazem mal para a gente. Então, essas feridas, essas marcas, elas estão aqui dentro de nós armazenadas. Muitas até mesmo foram esquecidas. E elas aparecem quando a gente sente algum incômodo em algum relacionamento, em alguma situação, onde nós nos sentimos com medo, inseguras, tristes. Essa ferida, ela é acionada. Às vezes temos até uma reação desproporcional em alguma situação, tipo um surto, mais ou menos isso. Às vezes é uma ferida que está sendo tocada e você nem sabe. Então, por isso que é importante parar. Você vai precisar ter a coragem de parar diante de você mesmo, diante da sua história, diante da sua verdade, para tocar nessas feridas.
Então, tenha o seu caderno, anote, mas é muito importante que você também consiga falar com Jesus dessas feridas. Contar para ele, olha, Jesus, aquele dia, aquele momento, aconteceu essa situação com essa pessoa e eu me senti assim. Eu trago esse sentimento e eu peço de fato ao Senhor que me cure, porque eu não quero mais carregar essa mágoa, esse ressentimento, essa dor que tem me impedido de ser feliz, de deslanchar nos meus relacionamentos. É assim que nós vamos pedindo a cura a Jesus. Mas é muito importante também pedir a Ele a graça do perdão. Sim, o perdão é a cereja do bolo que vai nos dar a graça de nos libertarmos de tantas machucaduras que nós trazemos. Mas isso nós vamos ainda falar depois, porque é um assunto profundíssimo que a gente precisa ter muito conhecimento. A gente não sabe o que é o perdão, como perdoar, por que perdoar e o bem que faz a cada uma de nós. Mas também é muito importante, diante de toda a nossa história machucada, nós termos um olhar maduro sobre as situações. Porque muitas feridas estão aqui armazenadas ainda, porque o nosso olhar é infantil. O olhar daquela menina que foi machucada, negligenciada, depreciada e que não voltou lá de uma forma adulta, madura, não olhou a situação de uma forma diferente e nem mesmo se confrontou consigo mesma e falou: olha, minha querida Roberta, criança, 5 anos, de 8 anos, que viveu isso. O que na verdade aconteceu não foi o que você sentiu. O que na verdade aconteceu foi isso, isso e isso. O nome disso se chama ressignificar. Eu dou um significado à situação, eu dou um significado àquela dor, aquele trauma, aquela situação, aquela ferida que aconteceu. Então, é preciso voltar, minha querida. É impossível um médico, um enfermeiro, cuidar de uma ferida no nosso braço ou na nossa perna sem mexer. É impossível ele olhar de longe e falar: olha, é assim que a gente trata, não. Ele mexe, ele aperta, muitas vezes ele vai tirar todo o pus que está ali, vai limpar para que a ferida seja curada. Assim também no nosso interior. A ferida tem que ser mexida. A ferida tem que ser tocada, tem que ser curada, ela tem que ser até mesmo falada. E muitas vezes é importante a gente falar não só com a pessoa que nos magoou, mas com alguém que é próximo, com alguém que a gente possa abrir o coração, que a gente possa confiar e falar das nossas dores. Quanto mais falamos, mais curadas somos. E é muito interessante viver esse processo, porque quando nós falamos a primeira vez é tão difícil, dolorido, constrangedor, mas a segunda vez já é diferente, a terceira, a quarta vez, já vamos falando da situação de uma forma diferente. Então, eu convido mesmo você a se abrir a tantas realidades que vão vir à sua mente. E aqui, durante todo o momento também, eu vou tentando trazer exemplos, porque durante todos os momentos também que eu falo de tudo isso, minhas feridas também são tocadas. Mas eu sou chamada a ver tudo isso de uma forma diferente. Hoje, com um novo olhar, um olhar maduro, um olhar de mulher, um olhar de uma pessoa adulta que consegue entender que aquela situação, talvez de abandono, de traição, não foi daquela forma que eu sinto. Então, ela não precisa doer tanto. E ela também não precisa determinar os meus passos. Eu não posso, não devo mais dar os passos como uma criança ferida. A criança ferida, ela não vai mais determinar quem eu sou. Ela não vai mais direcionar as minhas decisões e as minhas atitudes. Todo esse processo se chama também autoconhecimento. À medida que eu me conheço, conheço as minhas dores, minhas feridas, eu dou uma resposta diferente diante da vida.
diante das situações. E a primeira frase que eu quero refletir com você sobre as feridas emocionais é sobre o que ficou para trás. A gente só consegue caminhar bem, a gente só consegue se relacionar bem com a vida, no relacionamento afetivo, familiar, com os filhos, com os pais, no trabalho, na igreja, quando a gente resolve o que ficou para trás. O que é resolver, Roberta? É sentir, é ressignificar, é curar, é perdoar, é virar a página. Colocar uma pedra em cima não é resolver. Fingir que está tudo bem não é resolver. Se trancar e não falar mais sobre esse assunto não é resolver. Nós só vamos conseguir caminhar bem para frente, livres, leves, quando nós resolvermos o que ficou para trás. E aí você já pode ter a ideia de várias coisas que você deixou para trás, que não resolveu, que simplesmente fechou a porta, como um cômodo que a gente só vai entulhando e ali você fechou e falou, agora eu vou fingir que tá tudo bem, mas você sabe que não tá e você precisa voltar lá. Volte, volte. Mesmo que doa, é importante voltar para que você viva, caminhe para frente com liberdade. Quantas ainda de nós estamos amarradas, reféns de pessoas, reféns de situações, com um nó na garganta, com um mal-estar, com maus sentimentos, com decepções e feridas? Precisamos voltar lá. Às vezes a gente demora um tempo para digerir. É importante digerir. Não resolver não é a melhor solução. E aí a gente vai vendo que quanto mais feridas nós somos e não somos curadas, a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, enxergar as pessoas, enxergar os relacionamentos. E aí vem as crenças limitantes que nós vamos acrescentando na nossa vida, vem os votos íntimos que nós vamos fazendo, vamos nos bloqueando as pessoas, nos tornamos pessoas amargas, nos fechamos, simplesmente porque não resolvemos. Quantas esposas estão assim dentro de um relacionamento? Ou porque aconteceu isso no relacionamento passado, ou aconteceu nesse relacionamento, você não resolveu, você não falou da sua dor, você não falou dos seus sentimentos. E foi só se fechando. A pessoa ferida, a pessoa que não é curada, ela começa a enxergar o mundo, as pessoas, as situações, conforme as suas feridas. É como se fosse uma miopia, é como se tudo estivesse meio distorcido, porque ela só enxerga conforme aquilo que são suas feridas. Ela não consegue enxergar a realidade como é. Então vamos dar um exemplo. Eu fui ferida pelo meu pai. Eu fui ferida nos meus namoros de antigamente. Eu fui ferida pelo meu esposo. Como que essa mulher ferida ela vai enxergar os homens? De uma forma completamente distorcida. Se o homem ele tenta agradar, se o homem tenta ser educado, seja qualquer homem, ela vai olhar o homem como aquele pai, como aquele namorado que a magoou. Ela não consegue enxergar aquela pessoa, por mais que tenha boas intenções, que seja uma pessoa boa, ela não vai conseguir ver bondade, ela vai conseguir ver, por exemplo, uma pessoa interesseira, uma pessoa mentirosa, uma pessoa desonesta, porque ela vê conforme a experiência ferida dela, ela não consegue separar. Precisamos curar essa mulher. Os nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas, mas são as marcas que ficaram daquela situação. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de trazer, principalmente para as esposas, né? Ela está em Efésios. A nossa luta não é contra homens de carne. Nosso inimigo é o inimigo de Deus. A nossa luta é contra os principados e potestades que querem destruir a nossa vida, querem destruir a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso relacionamento. Então, também é importante entender, peraí, essa pessoa não é minha inimiga. Por mais que ela tenha me magoado, eu preciso cuidar da mágoa, mas não eliminar a pessoa da minha vida.
Como deixar os afetos machucados para trás, Roberta? Com a nossa cura, com a nossa maturidade afetiva e maturidade emocional. Nesses 6 dias que nós estaremos juntos, nós vamos falar com mais profundidade sobre isso. Mas só assim nós vamos conseguir viver bem, olhar para frente, caminhar em relacionamentos mais saudáveis. Como que surgem essas feridas? Nos nossos relacionamentos, pela nossa falta de amor. Nascemos, crescemos desejando ser amadas e as nossas frustrações trouxeram feridas. Aquela pessoa não me amou como eu esperava, ela não me respeitou, ela não me tratou como eu queria. E aí as feridas foram se acumulando ao longo da nossa história. Eu preciso voltar nessas situações. Enquanto eu preparava esse roteiro, eu me lembrei que eu vivi uma história de amor muito complicada na minha juventude. E foi uma pessoa que eu me abri e eu falei, eu vou viver essa experiência porque eu nunca me entreguei para nenhum homem. E foi uma experiência muito frustrante. Não era um homem, era um moleque, era uma pessoa também imatura. E foi muito interessante. Que eu saí completamente machucada desse relacionamento, destruída, desconfigurada. E eu me lembro que na faculdade, quando a professora de psicologia falou assim, porque o meu casamento é maravilhoso. E eu falei assim, eu não acredito. Eu não acredito que possa existir um casamento assim, um relacionamento assim. Porque a experiência que eu tinha feito foi desastrosa. Primeiro que teve o casamento dos meus pais com traição, com frustração, com abandono. E depois eu vivi essa experiência, fiquei com vários rapazes e essa experiência onde eu me entreguei também foi completamente frustrante, foi uma experiência de abandono. Então veja, a experiência que eu tinha feito foi dolorosa, desastrosa. Mas isso não significa que a vida, todos os relacionamentos sejam assim. Eu tive na minha adolescência um relacionamento de amizade, onde eu também me entreguei. E foi muito interessante porque a menina, eu fui percebendo depois de um certo tempo que a menina era mentirosa. Gente, a ferida ficou tão grande dentro de mim que até hoje, quando uma pessoa está falando algo, vem uma voz interior que me diz, é mentira. Eu não acredito nessa pessoa. De tão forte que foi essa marca. Talvez você já esteja identificando algumas realidades, algumas pessoas que você precisa perdoar, algumas histórias que você precisa virar a página, deixar para trás, ressignificar, entender. Então, o primeiro passo é justamente esse que eu te proponho a fazer neste dia. Quais foram as feridas da minha história que ainda hoje estão aqui presentes na minha vida e nos meus relacionamentos? Talvez tenham feridas que estão bem latentes aí, que você já conhece, você vai e volta nelas, quando fala de perdão, de curar feridas, você se lembra com facilidade. Mas eu convido também você a lembrar, a cavocar no seu interior, as outras feridas que estão ocultas, que foram enterradas, que foram reprimidas e que hoje você também precisa desenterrar. Essas feridas ocultas que a gente acha que esqueceu, que a gente acha que não existe, elas explodem em algum momento da nossa vida. Com sentimentos, com emoções negativos, como tristeza, insegurança, inferioridade, ciúme. Por isso que é muito importante a gente escutar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu vou falar sobre isso amanhã, mas por que eu estou sentindo essa tristeza? Por que eu sinto esse ciúme? De onde vem essa insegurança, essa baixa autoestima? Por que quando essa pessoa tem essa atitude, eu sinto isso, eu me sinto assim? Tudo isso não é à toa. Tudo isso vem de alguma situação, vem de feridas e vem de marcas. E se elas não forem curadas, elas vão continuar doendo.
latejando, incomodando. E nos limitarão, nos paralisarão em muitos aspectos, em muitos relacionamentos, em muitas situações. Você pode agora se lembrar de situações que você falou, se bloqueou e você pensou: não, eu não vou dar continuidade nesse projeto, por exemplo. Ou não, eu não dou conta de conviver mais com essa pessoa no trabalho. Eu me recuso a conviver com esse tipo de pessoa, me faz mal esse tipo de pessoa. Você já se questionou o motivo? Por que tal pessoa te incomoda? Por que tal posicionamento? Ou até mesmo, por que você se sente mal, muito mal, diante de uma pessoa que é sua autoridade? No trabalho, na igreja? Por que você não consegue se relacionar com tranquilidade? Tudo isso pode revelar muita coisa que está aí guardada no seu interior. Você nem tem noção. Então, o primeiro passo hoje é esse. Identifique o mal-estar, as feridas, aquilo que você sente. A luz apagou, mas identifique para que você comece a tratar essas feridas. Eu sinto tristeza quando isso acontece. Eu sinto vergonha quando isso acontece. Eu sinto medo. Eu fico desesperada quando isso acontece. Por que será? O que aconteceu na minha infância, no meu relacionamento familiar ou em outros relacionamentos afetivos, com amigos, no trabalho? Nós precisamos voltar e precisamos curar. Deus abençoe você e até amanhã. Não se esqueça de convidar outras amigas também para participar desse tempo, dessa jornada da cura das nossas feridas emocionais. Deixa aqui o seu comentário, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisa. Deus abençoe.